Vamos entender isso aqui que Jesus está dizendo. É, Mateus 5,31. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com repudiada comete adultério. Primeiro, a gente tem que entender o que é repúdio e divórcio, né? Aqui na Bíblia Strong, você tem a palavra apoluo. Repudiar é deixar a pessoa aí, despedir, mandar embora, tá? Mandar embora. Aqui na questão do judaísmo, segundo a repreensão de Malaquias, os judeus estavam abandonando suas mulheres por mulheres pagãs, estavam alguns na poligamia, alguns trocavam a mulher porque a mulher não tinha o cabelo bonito, porque trocavam a mulher mais velha por uma mulher mais jovem. Então, nesse contexto que Malaquias já vinha repreendendo os judeus, você tem um ensinamento lá em Deuteronômios. Então, aqui em Deuteronômio 24, se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ele ter achado coisa indecente nela, e se ele lavrar um termo de divórcio, ou seja, existia o termo de divórcio, e lhe o dera na mão e a despedir de casa, e ela saindo de sua casa fosse casar com outro homem, e esse homem a aborrecer, lavrar também outro termo de divórcio, e também despedir de sua casa. Esse último homem que a tomou para si por mulher, se ele morrer, ela não, então esse seu primeiro marido que a despediu não poderá torná-la a desposá-la. Então, isso aqui é um termo aqui do Antigo Testamento que havia ali termo de divórcio, tá? Então, quando Jesus fala lá a questão de que alguém disse, né? Aqui em Mateus 5,31, também foi dito. Então, existe essa questão do divórcio na lei, né, pela dureza do coração do homem. Você tem o conceito judaico da Mishnah, que são formas orais de ensinamento provinda do Talmud, né, que anos e anos tratando questões de casamento, e quando as mulheres elas se sentiam injustiçadas, elas procuravam o templo. E ali, só que naquela época, os próprios sacerdotes eram corruptos também. Então, como que esses caras iam tratar causas de mulher se a mulher era mal vista? Raras exceções a mulher conseguia se divorciar do marido por conta dela buscar um juiz. Por conta de funções de trabalho que o cara exercia. O cara fazia uma função de coletar alguma coisa que fosse muito fedorenta, e ali a mulher poderia alegar que quando casou achou que poderia suportar aquilo, mas depois viu que não podia, em raras exceções, né? Então há todo um contexto. Por mais que a Bíblia tenha restrições para mulheres, a Bíblia nunca quis desproteger as mulheres. Pelo contrário, o profeta Malaquias está aqui sacudindo eles, porque o dever do homem judeu era proteger as mulheres. Então, quando Jesus fala nessa questão, eu, porém, vou dizer qualquer que repudiar sua mulher, exceto em casos de relações sexuais ilícitas, né, exceto em casos gravíssimos de que a mulher foi infiel, que não era o costume das mulheres judaicas ser assim. As mulheres judaicas, dentro de casa, tinha grade nas portas para que não se fosse visto o seu rosto, não se falava com as mulheres. Você vê que o conceito de Jesus sobre mulheres é totalmente diferente. Jesus traz com ele uma mulher como Maria Madalena, que era mal vista pela sociedade porque ela não seguia o rigor das outras mulheres, tá? Como eram os cuidados. As mulheres casavam com 12 anos e os homens com 13. 12 anos, 13 anos já era maioridade na época. Então você tem ali vários contextos. Jesus fala com aquela mulher samaritana e você percebe o tratamento daquela mulher que teve 5 maridos. Ele tratou ela, porque qual a diferença de Jesus ter tratado ela, se mostrando como Messias para ela, e ela ainda era samaritana? Pô, e estava mais errado ainda, porque os judeus não falavam com os samaritanos. Você imagina, você falar com uma mulher da sua região já era ruim. Você, casada ou solteira, você falar com uma mulher samaritana de outro povo era a pior das piores situações, que é considerado pagã. Então você ter contato com pagã, você casar com uma mulher pagã era você trazer
os deuses do paganismo para dentro da sua casa. Isso era uma coisa terrível para a cultura judaica, tá? Era muito ruim isso. Então Jesus ele quebra vários protocolos nessa questão e com Jesus trata com brandura, porque é uma mulher que pecou na vida, que se perdeu na vida, mas Jesus trata com brandura. Jesus fala: bem disseste, não tenho marido. Ou seja, pessoas arrependidas, pessoas totalmente diferentes da postura dos escribas, que era contender com Jesus para saber que lado Jesus estava da lei, que tipo de coisas ele tolerava. Então Jesus aqui, ó, quando ele fala assim: eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, repudiar, mandar embora, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Tem que fazer uma reflexão sobre isso aqui. Porque quando um homem mandava a mulher embora de qualquer forma, ele não estava sendo protetor mais da mulher. Ele estava danificando a imagem da mulher. Ele estava, que Jesus está falando, vocês estão expondo ela ao adultério, ou seja, vocês estão maltratando essa mulher. É isso que está estampado nesse texto. Vocês estão fazendo uma maldade. E a pessoa que vem em casa, ou seja, procurou o cara saber da situação daquela mulher, descobriu que ela está solteira. Jesus está mudando a forma a nós, agora o cristianismo, de ver a situação. O cara examinou, tá solteira, tá dando sopa, entrou no casamento. Não. Se ela foi repudiada e não foi por desobediência, por relações sexuais ilícitas, que se fosse, o cara já ia ficar com o pé atrás. Mas se não fosse, aquela mulher inocente, ele não podia entrar nesse relacionamento. Ou seja, era uma forma de Jesus impedir de que o homem chegasse e ficasse com aquela mulher. Por quê? Porque o certo era que essa mulher voltar para o seu marido, tá? O certo era esse marido arrependido recolher essa mulher de volta depois de repudiar, que para repudiar, mandar embora, era só falar para ela e depois lavrar uma carta de divórcio, né? Com na questão rabínica lá, lavrava uma carta de divórcio e acabou, entendeu? Tinha questões de dote, que às vezes o cara não tinha que repartir uma parte da herança e tal. Isso aí já é um estudo sobre o casamento judaico que eu tenho aqui, ainda estou analisando. Então tinha um certo prejuízo. Mas os caras repudiavam. Pior, eles nem queriam dar a carta de divórcio porque havia um prejuízo envolvido. Eles deixavam a mulher no vento. E não, porque sem a carta de divórcio, ele não pagava os bens. Quando a mulher casa, os pais ganham os bens. O pai, ele é o progenitor da mulher, ele é o cara que retém todo. Quando a menina é criancinha, começava a trabalhar nos campos, o dinheiro dela era do pai, só para você ter ideia. O dinheiro dela ficava com ele. Quando ela ia casar, o cara dava o dote a ele, dava presentes para ele, dava presentes para ela também, mas quando essa mulher trabalhava, o dinheiro dela, quando ela casada, já era do seu marido, já não era mais dela. Quando criança era do pai, quando casa era do marido. Estranho, né? Mas era nesse contexto. Mas eles tinham o dever de proteger a mulher. Né? Por mais que a mulher tinha que andar cobrir o rosto, não andava em público, não tinha um lugar direito na igreja, né? Na sinagoga lá, não tinha função de ensinamento, só ensinava os filhos homens quando eles eram bem pequenininhos, depois do pai que começava a ensinar de forma oral, né? Mas o ensino dela era mais voltado para as meninas. O filho homem era motivo de muita alegria, né? A ponto de que alguns arrumavam outra mulher quando a esposa só dava filho à mulher. Eles queriam um filho homem, era motivo de muita alegria para eles ter filho homem. Né? E para os pais ter filho mulher, era motivo de dinheiro. Tinha pais que vendiam como escrava, vendiam para pagar a dívida. Né? Tem lei até das questões do ciúme. Né? Tem uma lei que o cara, por ciúme, podia lá se separar da mulher. Né? É complicado. Só não podia o marido obrigar a mulher a se prostituir, ou o pai também fazer isso, não podia. Mas vender para pagar uma dívida, vender para ser uma serva, né? Então havia também condicionamento de casamento caso antes do matrimônio o cara cometesse um ato sexual contra a menina, era obrigado a casar. Então tem uma série de coisas que precisa se entender nesse contexto aqui do que Jesus está dizendo. Então, tipo, que aquele que se casar com a repudiada, ou seja, ela não tem nem a carta de divórcio,
Ela não tem a carta de divórcio. Porque se fosse por causa de relações sexuais ilícitas, ele podia dar a carta de divórcio a ela. Tá? Ele podia, tinha o direito aqui, pelo que nós tivemos aqui, exceto em caso de relações sexuais ilícitas. Ou seja, Jesus está entendendo a moral do homem em relação ao que a mulher cometeu contra ele. Então, tipo assim, eu não vou ficar sustentando uma pessoa que me traiu, não tem condições. Então, eu dava a carta de divórcio e a mulher casava com o outro. Mas quando Jesus fala do princípio, né? O princípio é o quê? O princípio, Deus aborrece o divórcio, ele não quer o divórcio de jeito nenhum. Ele fala sobre a mulher, a sua mocidade, ou seja, esse relacionamento ele surge na mocidade. Um casal, um tem 12, o 12,12,5, a mulher já podia decidir sobre a questão do casamento ali, né? Já tinha vontade. Antes disso aí, com 12, ela já não tinha o pai que determinava tudo. Então, com 13 anos, maioridade. Então, os homens já maior. Na casa, o menino vinha primeiro, né? Tinha mais benefícios. Né? O primogênito tinha mais benefícios porque quando o pai morria, ele que se tornava o líder ali da família. Então você tem essa condição aqui. Jesus ele está falando dessa questão. O documento de divórcio no judaísmo ele chama de get, né? Para o judeu era melhor separar, né, do que viver uma vida triste, que espiritualmente decaída, que prejudicasse seus filhos. Então, para o judeu, o contexto judaico é esse. É melhor ter um novo casamento, ser feliz e os filhos não sofrerem isso. E parece que no divórcio os filhos ficam com o pai, né? Eu pensava que era com a mãe, mas parece que é com o pai. Então, nós vemos que as autoridades locais ali, que são ministros de Deus para o bem social, a gente tem que entender isso, são ministros de Deus as autoridades. Então você tinha ali essa questão. Mas o que Jesus narra aqui é que ele está repreendendo uma sociedade totalmente suja, com o sacerdócio sujo, uma sociedade que fala do Corban, que não queria cuidar dos seus pais na sua velhice, que oferece um dinheiro ao sacerdote no templo, depois pega parte desse dinheiro para não ter obrigação de cuidar dos pais. Então Jesus vem apertando feridas muito graves. Ele chega numa sociedade totalmente corrupta. Então ele está falando aqui que por mais que Moisés tenha permitido carta de divórcio, foi pela dureza do coração deles. E existe a dureza do coração. Hoje em dia, o perdão de Cristo, o perdão, não existe esse negócio de o cara vai para o inferno, os adúlteros vão para o inferno, tá lá escrito lá, mas em questão do perdão, o perdão é oferecido. Vai e não peques mais. A pessoa arrependida, ela é justificada. A gente não pode, tipo, diz assim, o perdão de Cristo está dizendo assim, estou invisível, porque as pessoas desprezam a questão do perdão. O casamento não deu certo, foi só desgraça. Mano, o perdão de Cristo, o perdão justifica a pessoa. A pessoa consegue ter uma nova vida, desde que seja no Senhor, vai buscar uma pessoa para se casar, vai continuar uma nova vida e daqui para frente, vai e não peque mais. É isso que as pessoas não entendem. A cultura aqui que Jesus está massacrando é uma cultura totalmente devassa. Olha outra coisa, o cristão, ele tem o Espírito Santo, ele tem as leis do coração dele, ele sabe muito bem que ele tem que ter uma esposa só. Ainda que a lei dissesse que podia ter mais de uma, ele seguiria as leis de Deus. Ele sabe que Deus fez uma mulher para um homem. Ele sabe que Jesus está dizendo aqui que no princípio era dessa forma. E os cristãos seguem isso, né? De ter uma só esposa. Mas tem aqueles ainda, né? Que vê a esposa mais velha, que vê uma mais nova, larga a mais velha e casa com a mais nova, né? Só que no caso aqui do cristão aqui, ainda está pouco, porque lá na época do que Jesus está tratando isso, a coisa está bem pior. Tá bem pior. A ponto de qualquer coisa ser motivo para separação. A ponto dos caras indagarem Jesus para ver que tipo de coisa. Jesus, olha que Jesus, a resposta dele, ele não vai nem para um lado nem para o outro. Ele não sabe? A resposta de Jesus é cirúrgica. Ele não fica a favor do divórcio, da carta de divórcio, né? E não fica a favor. Ele mostra porque que a carta de divórcio de Moisés estava certa? Sim, estava certa. Porque senão Deus não ia permitir. Estava certa por quê? Porque estava reparando uma injustiça daquela época. As mulheres não tinham leis como hoje. Então elas precisavam ser protegidas. A carta de divórcio de Moisés era uma forma de proteger as mulheres do que já estava acontecendo.
A banalização. Porque se deixasse, sabe o que ia acontecer? As mulheres seriam jogadas ao vento e você ia ter um monte de mulher sem destino, se matando, infelizes, muitas iriam se matar, talvez, infelizes, sem ninguém para proteger, né? Sem ninguém para proteger. Voltava para casa, se a casa tivesse miséria, o pai ia vender ela, ela se tornaria prostituta, ia ser uma coisa terrível. Então, Deus viu a dureza do coração do homem e modificou essa situação. Deu uma condição da mulher, coitada. Ela já sofre o agravo do abandono. Queimou um arroz, queimou um feijão, abandonada por um motivo banal. Às vezes não foi pelo feijão, não. Foi porque o cabelo dela não era bonito. Foi porque ela já estava mais velha. É essa situação aqui, tá, gente? Que está sendo abordada na cultura judaica dessa época. Então, por qualquer motivo, se abandonava a mulher. Hoje em dia, não, é diferente. As mulheres trabalham. As mulheres da época de Jesus não tinham estudo, não estudavam. Só as mulheres que viviam no palácio que podiam aprender línguas, né? Que tinham essa coisa, mas não, elas não estudavam. Elas viviam do campo, elas trabalhavam com toda a sua família, filhos, filhas no campo, né? Andar pelas ruas, não, raramente. Andavam sozinhas, né? Não podiam ser paradas na rua, não podiam conversar com ninguém, não podia ficar no portão de gracinha, não podia. Então é um contexto totalmente diferente de hoje. Imagina, elas já tinham essas condições e mais essa imposição é massacrar a mulher. Então Deus, não, peraí. As mulheres têm um monte de restrições na vida. Elas têm um monte, Deus sabe disso, talvez por conta daquela questão lá de Eva lá, teu desejo será para o seu marido, e essas restrições lá que eu esqueci lá de Gênesis. Então, que possivelmente tem que acabar em Jesus, e acabaram, né, porque os cristãos não submetem as mulheres a esse tipo de coisa, olha que coisa interessante. A graça dá uma liberdade, a sociedade, o avanço social deu uma liberdade para as mulheres até no meio do judaísmo hoje. Então elas não são mais oprimidas, né? Algumas ainda têm uma opressão no sistema ortodoxo judaico lá, mas elas às vezes se sentem até zelosas. Então você tem aqui uma sociedade totalmente bagunçada que Jesus está ali tratando cirurgicamente, uma sociedade onde os sacerdotes que deveriam socorrê-las também são maridos de mulheres e também são opressores. Olha que coisa terrível. Você chegar para o cara religioso, né, suplicando, e chegar lá, o que você encontra? Você encontra o que Jesus falava sobre eles: sepulcro caiado, filhos do diabo. Quer dizer, Jesus mostrando para a sociedade que as autoridades contaminadas não ajudavam em nada. Então Jesus vem aqui cirurgicamente e repreende eles, não fica do lado deles, não fica do lado da carta de divórcio de Moisés, apesar de compreender a situação. Ele não desfaz o que Moisés disse, ele simplesmente mostra que no princípio não era dessa forma, que Moisés teve que tomar uma decisão. Por quê? Porque estava acontecendo bagunça, tá? Agora, você imagina a igreja que vem a igreja gentílica, que nem nasce nos conceitos das leis, né? Outra coisa, as mulheres não eram obrigadas a guardar a lei, não. Você pode perceber que as mulheres não aprendiam sobre a lei, as mulheres não faziam as viagens que os homens fazem, né, para cumprir leis. As mulheres não aprendiam a lei, tá? É uma coisa diferente, entendeu? Só os homens que tinham esse aprendizado sobre questões de leis. E estudos, elas não tinham estudos. Elas ouviam as mensagens, né? Mas elas não eram obrigadas a guardar as leis, né? Então você tem todo um sistema voltado para o homem, o relacionamento do homem com Deus, e através dele, né? Por isso que o homem é a cabeça da mulher, né? Através dele ela recebia a iluminação. Então você tem todo um contexto diferente da sociedade hoje. Aí você percebe que não há legalismo no que Jesus está falando aqui, tá? Porque ele mostra aqui que havia motivos para a separação. Paulo fala o motivo de abandono, né? Todavia, o irmão descrente, o descrente quiser se apartar, que se aparte. Todavia, o irmão cristão não está sujeito à servidão. Ele faz uso da Mishnah, que vem do Talmud, né? O Talmud, que são os ensinamentos orais, né? O objetivo principal do Talmud, né, dos sábios que criaram o Talmud, era delinear para o povo judeu um plano claro de uma forma de vida total, total de vida, né? Então, o Talmud é uma coletânea de livros sagrados judeus que tem os registros das discussões rabínicas
pertencentes à lei judaica, à ética judaica, costumes, história do judaísmo. Né? Aí tem a Mishnah, que é o código das leis orais, que são passadas de gerações em gerações, escrito em hebraico, né? Que é uma das principais obras do judaísmo rabínico, a primeira grande redação na forma escrita da tradição oral judaica, chamada de a Torá oral, né? E ali, porém, tem uns debates entre os anos 70 e 200, era comum, né? E que são de grupos de sábios rabínicos conhecidos como Tanarim, eu acho que é isso. Então você tem ali os ensinamentos e tudo engloba, tem uma parte que fala do divórcio, casamento, porque são muitos aspectos que você tem ali, tá? Malaquias, quando repreende o repúdio, lá no livro de Malaquias 2,16, a palavra repúdio, ela está como shalosh, que é ser posto de lado, ser impelido, expulsar, enviar, despedir, deixar ir, mandar embora, deixar solto, entendeu? Então lá em Malaquias 2,15 diz, cuidai de vós mesmo e ninguém seja infiel para com a mulher de sua mocidade, de sua juventude, né? Que era de 12 ou 13 anos. Então você tem ali, na questão ali, você tem ali muitas questões ali que para você assimilar, mas você entende que existiam cartas de divórcio, elas fluíam ali em Deuteronômio, a civilização judaica cresceu sobre essas cartas, mas que tornou-se banalizada, não era o objetivo, né? Sabendo, isso para se aplicar à dureza do coração do homem. Então sabia-se que teriam esse problema, mas que no fundo existiam pessoas que sim serviam a Deus de forma de assim, casar, né, e amar aquela mulher, ter filhos e não se separar. Haviam também. Mas o que aconteceu foi que os sacerdotes se contaminaram, a sociedade se contaminou, pararam de dar o dízimo, de sustentar o templo, acabaram com as questões do templo. Quando Jesus vem 400 anos depois de Malaquias, encontra uma devassidão aqui. E aí começa essas brigas teológicas.